Nossa aula de hoje vai ser sobre as pesquisas exploratórias. Nós já conversamos em aula sobre o que são as pesquisas exploratórias. Vocês já sabem que as pesquisas exploratórias são bem comuns, na verdade, e alguns de vocês, inclusive, ou quase todos, já fizeram algum tipo de pesquisa exploratória. Vamos tentar entender um pouco o que são as pesquisas exploratórias e para que elas vão servir no trabalho da mostra de comunicação. Então, vamos lá. A pesquisa exploratória ela é feita normalmente para a gente tentar embasar, entender, compreender o problema de pesquisa. A gente também faz levantamento exploratório para a elaboração do projeto de pesquisa. Ou seja, a gente levanta informação antes para tentar conhecer o assunto e dessa forma poder construir o projeto de pesquisa. Uma característica que difere as pesquisas exploratórias das pesquisas qualitativas, quantitativas ou experimentais é que o processo ele é super flexível. Ele não exige um planejamento rígido como o planejamento da pesquisa qualitativa, da quantitativa ou da experimental. Ela pode ser conduzida com coleta de dado primário ou dado secundário. A gente já discutiu isso. Vocês sabem que dados primários são aqueles que são resultado da nossa pesquisa direta ou pesquisa aplicada, e os dados secundários são aqueles que a gente coleta a partir de pesquisas feitas por outras pessoas, por terceiros. Quando a pesquisa exploratória é feita com dados primários, ela é qualitativa. Quando ela é feita com dados secundários, ela se baseia em levantamento bibliográfico. Para que a gente faz, então, a pesquisa exploratória? A gente faz a pesquisa exploratória para auxiliar na compreensão do problema, como eu falei para vocês, para auxiliar na elaboração do enunciado mais preciso do problema ou do próprio projeto de pesquisa. Ele colabora na identificação dos cursos alternativos para uma ação ou mesmo para o desenvolvimento de uma outra pesquisa. Estabelece prioridades para uma pesquisa posterior e formatação do projeto de pesquisa, e ele colabora no teste de algumas hipóteses. Porque o que acontece é o seguinte, é muito provável que ao fazer um levantamento exploratório, você encontre respostas para algumas das hipóteses que vocês têm. Logo, no projeto de pesquisa aplicado, essas hipóteses elas serão retiradas do projeto. Bem, quais são as características? Como eu disse, ela é flexível, ele não é estruturado, então o processo e o planejamento de pesquisa, ele é super flexível e não estruturado. O foco da pesquisa, ele vai mudar de acordo com aquilo que você descobre, né? Ou seja, você monta lá um roteiro de coleta de dados, à medida que você levanta esses dados, são os dados que você coleta que vão determinar os caminhos que você vai tomar. E ela pode ser conduzida com dados de base primário e secundário. Quais são as vantagens e desvantagens da gente trabalhar com a pesquisa exploratória de dados secundários, que é aquela que a gente se baseia em levantamento de dado bibliográfico, né? A principal desvantagem que a coleta de dados, que a coleta de dados para outros fins, ela influencia na relevância e exatidão. Porque, na verdade, as pesquisas que você está com os dados das pesquisas que você está coletando, eles não são dados de pesquisa que foram feitas para a sua pesquisa, e sim para a pesquisa de outras pessoas. Quando você usa esses dados para a sua pesquisa, o que vai acontecer é que, às vezes, não há tanta relevância naquela informação ou exatidão, porque talvez não seja o público específico que você queira. As informações podem estar desatualizadas. Uma das coisas que a gente normalmente prioriza é que no levantamento de dados secundários, a gente use informações de até os últimos 5 anos, né? O ideal é que seja dos últimos 2 anos, né? Mas se você não tem, a gente vai trabalhar com dado pelo menos dos últimos 5 anos. Acima de 5 anos a gente evita usar esses dados, porque eles podem estar muito desatualizados, né?
E a metodologia aplicada, ela pode ser não adequada ou não confiável. Por quê? Porque você pode coletar alguns dados e deixar de coletar outros, né? Toda vez que você está trabalhando com levantamento de informação, alguma coisa pode passar desapercebida. No entanto, existem vantagens em trabalhar com dados secundários. A primeira delas é o fácil acesso que a gente tem a essas informações. Segundo, elas são mais baratas do que fazer uma pesquisa aplicada. E terceiro, elas são de rápida obtenção. A gente entra na internet, consulta em livros, jornais, revistas, associações específicas do setor que você está investigando e assim sucessivamente. A pesquisa exploratória, ela ainda trabalha com alguns tipos de fontes. Algumas fontes são internas, por exemplo, documentos do RH, perfil de funcionários, investimento de treinamento, benefícios, fatores que podem ocasionar problemas de relacionamento. Lembrem que todos os departamentos de uma organização produzem relatórios. Então, os relatórios de marketing, os relatórios do jurídico, né, relatórios anuais, os relatórios de atendimento do SAC ou do Ombudsman, né? Enfim, discursos, tudo aquilo que está oficializado ou tudo aquilo que é documento da organização, são fontes internas e elas também servem como dados secundários. No caso das fontes externas, as principais são a imprensa, normalmente a imprensa normalmente fornece dados sobre sindicatos, grupos ambientalistas, defesa do consumidor, sobre causas, né? Às vezes sobre a própria marca do cliente, né? Sobre o setor em que o cliente está inserido, sobre crescimento ou o decrescimento, associações profissionais e de mercado, né? São muito importantes, porque normalmente elas fazem pesquisas sobre o setor, agências e institutos governamentais, como por exemplo o IBGE, que a gente já comentou em aula, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que desenvolve várias pesquisas interessantes. E também a gente faz o levantamento da concorrência a partir do benchmarking de concorrência, que algumas empresas utilizam como prática de levantamento de dados secundários, comparando os dados da sua empresa, do seu cliente, com os dados dos principais concorrentes. Cuidados no uso que vocês têm que tomar. Verifiquem sempre, gente, a metodologia usada para garantir a validade e confiabilidade dos dados. Ou seja, quando você tem dados de pesquisa expressos por uma outra instituição, verifique como foi feita essa pesquisa. Por exemplo, eu mandei para vocês um texto que é sobre 3 pesquisas diferentes que tinham sido feitas em relação a cães e gatos. E a gente viu que apenas 2 delas eram pesquisas científicas. A outra, na verdade, era uma sondagem feita por um jornalista na rua, né? Ou seja, ele fez uma pergunta, as pessoas responderam, e aí ele deu aquilo como se aquilo tivesse sido uma pesquisa. Era uma pesquisa sem nenhuma fonte, a amostra não tinha representação significativa, portanto, aqueles dados não eram confiáveis. Ele tem um valor de você dizer que em matéria publicada no jornal tal, né, em que não tinha nenhuma metodologia descrita, né, houve aquele relato, mas só isso. A informação, inclusive, nem é relevante nesse caso. Outra coisa que vocês têm que lembrar é, cuidado, verifiquem a atualidade dos dados novamente. Sempre, lembrando, últimos 5 anos, prioritariamente nos últimos 2. Aqui, gente, a gente vai ter um exemplo de uma pesquisa de dados secundários feita num TCC aqui na Casper, em que vocês podem ver, eles fazem um relato sobre o cliente, em seguida eles fazem como fazer o levantamento, depois eles comparam dados de 2 outras empresas e finalmente eles apontam quais são os problemas e divergências. Aqui a gente tem, por exemplo, um outro levantamento de dados secundários
feita por um centro de estudos de organização, que é o CORS, né? Que é coordenado pela professora Maria Silvia Macchione Sais, né? E ela fala da influência da imagem e da cultura nos negócios na relação comercial entre pequenos produtores agrícolas do Brasil e seus compradores suíços. Ou seja, essa é uma fonte, né? Além de ser um levantamento de dados secundários, porque ela fez isso como dados secundários, ela pode ser uma fonte, né? Ou uma referência para a gente encontrar os dados secundários de origem. Aqui a gente tem outro exemplo, né? Que é um estudo de ética nas empresas em um mundo globalizado. Ele é um estudo exploratório, portanto, ele é um levantamento de dados secundários, ou seja, é um relato sobre como as empresas trabalham o conceito de ética, né, no contexto da globalização. Bem, e a pesquisa exploratória de dados primários? Primeiro, ela é qualitativa. Segundo, os resultados não são definitivos. Ela serve de base para pesquisas posteriores, né? E normalmente ela se baseia num roteiro, né, em que você vai fazer entrevista com pessoas-chave da estrutura organizacional ou líderes de opinião pública. Lembrando que estudo exploratório é o que a gente faz quando a gente faz estudo de cenário. Mas, cuidado! Estudo exploratório não é mágica. Estudo de cenário não é mágica. Tem uma análise muito profunda. Outra coisa que a gente tem que lembrar, quando a gente faz levantamento de dado primário, a gente faz em RP, normalmente para o levantamento do briefing. E dados secundários, quando a gente vai fazer o estudo dos cenários, análise setorial. Eu fiz um pequeno resumo para vocês e eu vou ser bem sucinto para a gente tentar entender os principais tópicos. Depois vocês leem com calma, se tiverem alguma dúvida, a gente tira a dúvida. Então vamos lá, a gente já sabe que, para que se faz o estudo de cenário? A gente faz estudo de cenário para identificar a estratégia e os objetivos para a definição de um plano de comunicação verdadeiramente integrado. Só que para a gente fazer isso, a gente precisa saber qual é a realidade da empresa no contexto de mercado. Então, a gente tem que lembrar que a gente avalia e acompanha os macroambientes, analisando tendências, vai fazer o diagnóstico, o desenho de cenário, e depois a gente define como administrar e agir as demandas, cada cenário através de um plano de comunicação integrado. Então nós temos, como vocês lembram, da aula de planejamento, variáveis controláveis e as variáveis incontroláveis. As variáveis incontroláveis são as variáveis do setor, do cenário. E as variáveis controláveis são as variáveis da organização. Vamos falar agora um pouco dos ambientes.